Bom dia a todos para esta sessão que vai ficar disponível hoje no Facebook da Livraria Barata. Trata-se de uma segunda sessão depois da que fizemos no domingo passado e desta feita sobre os três heterónimos de Fernando Pessoa, de maneira a que a comunidade educativa dos bairros de Alvalade e do Arieiro, mas não só essas comunidades, outras também, de estudantes que vão fazer o exame na segunda-feira, possam ouvir, possam consultar, divulgar pelos colegas. É também uma sessão que pode ajudar os professores. Estas sessões têm o seguinte enquadramento: inscrevem-se na campanha de angariação de fundos para a Livraria Barata. A Livraria Barata vive um momento de combate, de bom combate, em nome da cultura e da memória. Trata-se de uma das grandes livrarias de Lisboa, uma livraria com história, uma livraria agraciada pela Câmara Municipal de Lisboa e cujo fundador, António Barata, merece ser lembrado, e a melhor maneira da comunidade de Alvalade e do Arieiro e a cidade de Lisboa poderem lembrar António Barata é justamente virem à livraria, comprarem livros, combaterem esta alienação de que somos todos um bocadinho vítimas, em que o livro parece ser já o parente pobre do nosso cotidiano. E justamente por isso é que a Livraria Barata se lembrou também, em boa hora, de ajudar os estudantes, sejam eles os que vão fazer o exame de Nacional de Português nesta segunda-feira próxima, sejam outros estudantes que estão em frequência universitária. Para acompanharem as iniciativas da Barata e poderem ao mesmo tempo participar nesta campanha de ajuda à nossa livraria, consultem ppl.pt, Causas Barata, e juntem-se a este bom combate, a esta boa luta. A sessão de hoje vai se dividir em vídeos de 20 minutos, mais coisa menos coisa, para abarcar três heterónimos de Fernando Pessoa. O primeiro será Alberto Caeiro, depois Ricardo Reis, e o último vídeo é dedicado a Álvaro de Campos. Muitas vezes há esta ideia de que a heteronímia é uma espécie de enlouquecimento ou de problema psíquico de Fernando Pessoa e, portanto, a ideia de que ele, Pessoa, teria escrito numa espécie de estado alucinatório. Não é isso, não é disso que se trata. Os heterónimos são uma ficção altamente programada por Fernando Pessoa. Como nós sabemos, há uma carta sobre a gênese dos heterónimos enviada a Adolfo Casais Monteiro em 13 de janeiro de 1935, e só por essa carta nós conseguimos perceber bem que o universo ficcional que Fernando Pessoa vai montar obedece a um programa. E esse programa, podem fazer as vossas investigações depois nas vossas bibliotecas ou indo a alguns sites sobre literatura de qualidade, mas esse programa de intervenção tinha muito que ver com um esforço de renovação da literatura portuguesa, por um lado, e um esforço de agitação daquilo que ele, Fernando Pessoa, dizia ser o psiquismo nacional. E, portanto, no quadro da evolução poética portuguesa, do tardo-simbolismo, passando pelo saudosismo de Teixeira de Pascoais, o que nós vamos ter é uma resposta de Fernando Pessoa, que tem formação inglesa, estudou na África do Sul e, portanto, tem um manancial de leituras que poucos intelectuais portugueses tinham na época, e isso permite-lhe, entre outras particularidades da sua personalidade, permite-lhe olhar para a literatura portuguesa e perceber que há uma espécie de vazio que obrigaria à invenção de estilos, à invenção de linguagens. Os heterónimos inscrevem-se nessa espécie de vazio produtivo, em função de um buraco negro, em função de um território inexplorado. Fernando Pessoa vai oferecer à literatura portuguesa estilos, linguagens, mas faz mais, vai inventar personalidades literárias, vai-lhes dar nome
e obra, datas de nascimento e morte. No caso de Alberto Queiro, é particularmente importante ver o seguinte, que Alberto Queiro é o nome, como diz Manuel Guzmão, o nome de um ser de papel, é o nome de uma personagem de livro, é ator de uma obra poética. Isto é extremamente importante porque significa que temos a questão do nome, a questão da personagem e a questão do ator. Há uma ficha bibliográfica que Pessoa envia a um crítico da revista Presença, João Gaspar Simões, numa carta de 28 de julho de 1932, e nessa carta Fernando Pessoa comunica o seu projeto de publicação. Parafraseando, diz Pessoa nessa carta que o título do primeiro volume seria, da sua obra poética, seria Fernando Pessoa, Ficções do Interlúdio 1, Poemas completos de Alberto Queiro. E é muito interessante que haja esta indicação sobre Queiro, porque nós temos neste excerto da ficha, enviada a Gaspar Simões, o nome de autor, o título do conjunto de um volume e o nome do autor fictício. Ora, é nesta, vamos dizer assim, nesta dialética, neste binómio autor-ator, que nós devemos compreender não só Alberto Queiro, mas a heteronímia. É uma espécie de galáxia em expansão de autores que são produtores de obras, autores que são produto de uma espécie de autoridade maior, que é Fernando Pessoa ele mesmo, mas que se projeta em autores fictícios, produtores de obras e de linguagens que são diferentes entre si. E, portanto, Alberto Queiro, para falar, enfim, deste mestre dos heterónimos, julgo que é interessante ver o seguinte, que a data de 8 de março, que é a data do dia triunfal da vida de Fernando Pessoa, a data em que, diz o Fernando Pessoa ao Casais Monteiro, ele se aproximou de uma cômoda alta e desatou a escrever O Guardador de Rebanhos. Sabemos que não foi exatamente assim, que esse poema longo é maturado, é reescrito, mas para todos os efeitos, nessa carta a Casais Monteiro vale a ficção. Ora bem, nessa informação sobre Queiro, nós temos a entrada em cena, no dia 8 de março, de um heterónimo que vai ser mestre de todos os outros. E é interessante ver que esse heterónimo tem uma obra em processo e essa obra joga com datas fictícias de nascimento e morte. A data da obra escrita de Alberto Queiro é a que vai de 1911 a 1915. Queiro tem uma produção de 5 anos, não mais do que isso. 1911-12, O Guardador de Rebanhos, e 1913-15, Os Poemas em Conjuntos. O primeiro livro reúne poemas datados de março e maio de 1914 e o segundo livro reúne poemas datados de 15, 16, 1917, 1918, 1919, 1920 e 1930. O que significa que, morrendo Alberto Queiro em 1915, ele nasce ficticiamente em 1899, morre em 1915, morre com 26 anos. Significa, porém, que a produção da obra se prolonga depois da morte fictícia de Alberto Queiro. Isto é extremamente interessante porque significa também que Queiro é pensado em função de algumas datas simbólicas. Jorge de Sena, no prefácio às páginas íntimas e de autointerpretação, diz o seguinte: Queiro, na sua vida fictícia, viveu exatamente o mesmo tempo que Mário de Sá Carneiro foi dado viver, até ao suicídio. E a Mário, morrendo nessa idade ou nela se matando, aplicou Pessoa o dito célebre: morrem jovens os que os deuses amam. No caso presente, os 26 anos de Mário de Sá Carneiro, com Fernando Pessoa representando o papel dos deuses. Ou seja, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro morrem ambos com 26 anos, o que não deixa de ser extremamente curioso e simbólico. Mas Queiro morre tuberculoso como quem? Morre tuberculoso como o pai de Fernando Pessoa. O pai de Fernando Pessoa morre em 1893. Tinha Fernando Pessoa em 1893 precisamente 5 anos. São os 5 anos de produção de Alberto Queiro. Ora bem, este heterónimo, Alberto Queiro, coloca então questões muito interessantes que têm a ver com o próprio funcionamento da literatura, o como e o porquê da exibição da ficção em literatura. Muitas vezes os alunos têm dificuldade em comentar textos, a gramática desses textos. Pois bem, no caso de Queiro, a sua assinatura, a sua autoridade, o autor com a autoridade sobre o texto que produz,
tem muito que ver com o estilo que Queiro vai cultivar, um estilo aparentemente pobre, de orações simples, quase sempre orações coordenadas. Ele não é um poeta da complicação frásica, como, por exemplo, Ricardo Reis. Alberto Queiro é verdadeiramente um poeta que pretende aproximar o mais possível a palavra, o conceito, a ideia, daquilo que seria a natureza. Há um fragmento, ou um andamento do Guardador de Rebanhos, o oitavo, muito conhecido, aquele em que se faz a grande ficção de Jesus Cristo descendo à terra, vindo por um raio de sol, em que Queiro, como que destrói todo o edifício cultural, especulativo, filosófico da civilização ocidental, dizendo, entre outras coisas, que a pomba que representa o Espírito Santo era uma pomba que passava as tardes da eternidade a sujar as cadeiras, que, entre outras coisas, a Igreja Católica o Deus da Igreja Católica era um velho sempre a escarrar no chão. Bom, há aqui um lado provocatório evidente, porque, entre outras questões, nós poderíamos lembrar que um dos projetos da poesia moderna é justamente esse, o de, em face de uma impossibilidade de dizer realmente a coisa, cabe à poesia aproximar-se o mais possível dessa natureza a que a linguagem vai dar nome. Ora, Queiro é o mestre de todos os heterónimos também por isso, porque propõe aos outros e como que lhes dá a chave para alcançarem uma felicidade ideal, uma felicidade que passaria por diluir ou esbater a carga da linguagem, a carga conceptual sobre o homem, que cai sobre o homem moderno. Ora, o texto que escolho para comentar de Alberto Queiro é, na verdade, um texto, é o 10º andamento, e é um dos andamentos mais problemáticos, a meu ver, do Guardador de Rebanhos. O 9º andamento, vale a pena lembrar, diz o seguinte: sou um guardador de rebanhos, o rebanho é meus pensamentos. Isto é extremamente importante na medida em que Alberto Queiro, como diz Jacinto Prado Coelho, num livro que aconselho para leitura, Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa, Alberto Queiro é, na verdade, dois Queiros. Há o Queiro idealizado por Pessoa, o pastor, enfim, que não teria senão essa existência numa casa no cimo de um outeiro, que se dedicaria a observar sem pensar muito naquilo que observa, mas a par desse Queiro ideal há o Queiro pensador, aquele que constantemente problematiza questões de metafísica. É dele a célebre frase, o célebre verso: há metafísica bastante em não pensar em nada. Ora, eu julgo que, se tivermos em conta que a figura de estilo da ironia é mais produtiva em toda a obra poética de Pessoa, permanentemente Pessoa diz o contrário do que afirma, então talvez nós possamos ver em Queiro o contrário do que normalmente se lê. Reparem que ele escreve no fragmento 9: sou um guardador de rebanhos, o rebanho é meus pensamentos. É extremamente importante porque se inscreve numa linha da literatura bucólica, literatura que em si mesmo é de matriz dramática. Os poemas bucólicos, a poesia bucólica, Teócrito, Virgílio, os pastores de Sá de Miranda, na poesia bucólica de Sá de Miranda, nas éclogas de Bernardim, são personagens de um poema, enfim, que à superfície é lírico, mas tem uma matriz dramática, teatral, absolutamente inescapável. Mas Queiro diz mais no fragmento 9: e os meus pensamentos são todos sensações. Então os rebanhos são pensamentos, o rebanho é meus pensamentos, o que não deixa de ser um erro gramatical interessantíssimo, na medida em que o Queiro não tem escolaridade, o rebanho é meus pensamentos, e não os rebanhos são, ou o rebanho, os meus pensamentos são um rebanho. Mas diz mais ainda: penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Esta ideia de que Queiro atinge o sensacionismo integral. Ele é o 3º grau, o mais perfeito grau do poeta dramático. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes,
sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. É este gesto de deitar o corpo na realidade, saber a verdade e ser feliz, que, julgo, motiva muito o jogo heteronímico Alberto Queiro. Na verdade, Queiro é aquele projeto que consistiria em fazer-nos regressar a uma espécie de infância pré-linguagem, quando nós ainda não temos a capacidade da nomeação do real e, portanto, sentimos a realidade muito mais próxima dos nossos, enfim, da nossa sensorialidade e, sem pensar, vivemos o mundo. Ora, é muito interessante ver que a este segmento nono vem um poema que é o 10º, que é verdadeiramente extraordinário, porque se Queiro é 2, nós vamos ter então na cena da escrita 2 Queiros falando um com o outro. E julgo que este 10º texto, que é inclusivamente grafado com aspas, diz muito sobre estes 2 Queiros. O Queiro ideal em debate com o Queiro especulativo, filosófico, que é na verdade o verdadeiro Queiro. Olá, guardador de rebanhos, aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa. Que é vento e que passa, e que já passou antes e que passará depois, e a ti o que te diz? Muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas, de memórias e de saudades, e de coisas que nunca foram. Nunca ouviste passar o vento. O vento só fala do vento, o que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti. No fundo, num fragmento ou num andamento constituído por 4 estrofes, um terceto inicial seguida de 3 quadras, desculpem, o que nós temos é uma pergunta inicial: olá, guardador de rebanhos, aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa. Depois, uma resposta, que é vento e que passa e que já passou antes e passará depois, e a ti o que te diz. E o jogo é este. A primeira pergunta é ingênua, ou talvez não, é irónica. A segunda pergunta, que é no fundo a resposta ao primeiro terceto, parece-me ser a do Queiro idealizado por Pessoa. Reparem na construção de copulativas, que já passou antes e que passará depois, e a ti o que te diz. Não há aqui uma espécie de pensamento em ação, vamos dizer assim, mas na resposta sobe à cena o Queiro especulativo, filósofo, aquele Queiro que começa a pensar, que curiosamente num dos outros momentos do Guardador de Rebanhos diz que já não está no cimo do outeiro, mas está à beira da estrada, já está perto da civilização. O Queiro começa a ficar doente. Ora, esse Queiro especulativo e filósofo, esse Queiro pensador, que está por debaixo do Queiro ideal, que diz isto. Muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas e outras coisas, de memórias e de saudades, e de coisas que nunca foram. E o poema termina com o Queiro ideal, o Queiro, poeta, pastor, que deseja não pensar, dizendo-lhe: nunca ouviste passar o vento só fala do vento, o que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti. Qual é a mentira? É a mentira da linguagem, o esmagamento do homem moderno por aquilo que é um edifício cultural que fez da linguagem uma espécie de armadilha conceptual em que nós ficamos enredados, razão pela qual o Queiro cultiva esse estilo frásico simples, às vezes quase primário. Sou um guardador de rebanhos, minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Este Queiro ideal é, no fundo, o mestre que daria aos outros a chave para serem felizes, aproximando a linguagem de uma espécie de grau zero ou de uma espécie de diluição do conceito, para de novo vivermos só com esse grande projeto, o de não pensar em nada.